Shalom! Coisa boa, estamos de volta aqui para nós tratarmos da continuidade do estudo, né, da reflexão, do entendimento de cada Mishnah. Né? São tantas coisas que nós podemos absorver, aprender com os nossos sábios, né, que nos legaram, que por anos e anos de estudo da Torá, de busca de um entendimento elevado, nos legaram esse conhecimento e que passa para nós através do Talmud e nos dá uma bagagem para nós até não só termos esse conhecimento a nível mental, intelectual, mas também espiritual, ou seja, há uma mudança do nosso íntimo, a mudança da nossa alma através desse entendimento. Né? Então hoje eu gostaria que a gente abordasse a Mishnah, que é bastante interessante, vai falar sobre justiça, verdade e paz, né? Para que a gente possa entender que quando Adonai cria Israel, ele cria Israel para ser exatamente esse modelo de justiça, de verdade, de paz, e que ele deve, né, ter uma vida relacional com Adonai mediante esse tripé de justiça, de paz e de verdade. E mais ainda, ele deve ser o elemento, a nação que há de aflorar e de alcançar as outras nações, estabelecendo esse modelo. Eu repito o tripé: verdade, justiça e paz. Então a gente precisa entender o que é cada uma dessas expressões no olhar de Adonai, no olhar da Torá. O Rabban Shimon Ben Gamliel, ele nos lega essa Mishnah de uma maneira muito interessante, né? De uma maneira muito profunda. Né? Então eu vou ler a primeira parte aqui para a gente poder então ir saindo debatendo, né? Baseado no Talmud. Né? O mundo existe graças a três coisas. Olha como ele já começa a dizer: o mundo existe graças a três coisas: a verdade, a justiça e a paz. Pois foi dito que a verdade, a justiça e a paz reinem nas vossas portas. Então, Deus, né, ao criar o mundo, Elohim, ao criar o mundo, ele o cria assentado nesses três preceitos, nesses três fundamentos, nessas três bases que deve ser a nossa base de vida, o nosso alicerce individual e como nação. Como povo de Israel, nós temos que nos fundamentarmos e sermos exemplos e modelo para o mundo inteiro. Assim. Então, quando ele diz ali, a verdade, a justiça e a paz reinem nas vossas portas, essas portas elas têm duas dimensões de raciocínio. As portas em relação às portas da cidade, né? A cidade de Jerusalém, era dotada de portas, e ela deveria ser então tanto entrada como saída desse tripé, né? A verdade, paz, justiça. E as pessoas que viessem de Jerusalém para adorar deveriam adorar nesse sentido, e as pessoas que saíssem de Jerusalém para seguir as suas vidas deveriam também manter esse tripé da verdade, da justiça e da paz. E aí requer um pouco de entendimento, porque não são meras palavras. É a verdade, você pode memorizar: verdade, justiça e paz. Por exemplo, a palavra paz é shalom. Mas muita gente acha que shalom é um mero cumprimento, como se fosse um bom dia, a paz do Senhor. Né? Não é isso. É muito mais amplo, porque a expressão hebraica ela vai te dar muito mais riqueza, muito mais profundidade. Tanto é que, por exemplo, quando você lê nas escrituras aquele detalhamento das ofertas, né, dos sacrifícios, ele tem um objetivo. Por que Deus está ordenando que se cumpra aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, as festas que estão dentro das ordenanças, né? Por que nós temos que cumprir isso? Por que Israel recebe essa carga de mandamentos para que se cumpra esses sacrifícios, essas ofertas? Não são meros sacrifícios, meros ofertas. Tem muita gente que, por exemplo,
Muita religião faz as suas ofertas ali, tem a sua religiosidade com esse ou com aquele objeto, com aquele ou com aquele ser, mas é diferente. Adonai, ele traz uma lição, que requer uma reflexão e uma intimação, né, daquele momento. Por exemplo, quando eu vou ali oferecer um sacrifício de ações de graças, ou um sacrifício pelo pecado, ou um sacrifício de oferta queimada, de consagração, um sacrifício de purificação, não é simplesmente um ritual. Ele tem ali uma bagagem de ensinamentos que vão trabalhar o nosso íntimo, o nosso ser. Então por isso que eu digo assim, é maravilhosa, a Torá é maravilhosa, ela nos leva a pensar e mudar de atitude. Porque, primeiro, quando você oferece esse sacrifício, essa oferta, você está oferecendo a Adonai. Então você não vai brincar com ele. Você não vai oferecer uma oferta de ações de graça, por exemplo, com um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, ou com a mente, né? Você está ali, ele falou que eu tenho que trazer um bolo ázimo, né? Tá aqui o bolo, eu trouxe. Isso não é ação de graças. Você trouxe um bolo que está previsto lá na descrição da oferta, mas isso não é ação de graça, porque é a alma que tem que estar grata. Quando você leva lá a oferta pela culpa, pelo pecado, você simplesmente poderia levar aquela oferta e dizer, fiz a minha parte. E isso não há verdade, não há justiça, e nem vai ter paz nisso. Requer uma relação de alma. Por isso que Kurbanot, né, a oferta em hebraico, significa, ela vem da mesma raiz que significa aproximação. Você está se aproximando do Deus vivo, do Deus único, do Deus verdadeiro, Adonai, Elohim. Lembra que eu falei que quando ele é traduzido como Elohim, né, que na Bíblia em português traduz apenas com a palavra Deus, né, ali significa juiz, o legislador, o julgador. Elohim criou o mundo, então ele criou com leis, com seus juízos. Por isso que a palavra Deus é muito mais do que simplesmente uma palavra de tradução. Ela tem uma evocação maior. Quando é Hashem, quando é o nome, o tetragrama, o eterno, como nós dizemos, Arie, Axé, Arie, que é o nome que é nos dado ali em Êxodo, né, no capítulo 3, ele tem um outro significado, difere um pouco de Elohim, ele dá a ideia de onipresença. Então você está diante de Adonai, e não adianta escapar, porque ele está em todos os lados, e eternamente. Você não vai enganar Adonai com uma oferta que teu coração está fazendo ali, mas que o teu coração não está ali, na verdade, né? Você está trazendo a oferta, mas teu coração não está ali, ou é discrepante daquilo que você está fazendo. Então, se a gente olhar assim, nós temos a Hatá, né, que é a oferta pelo pecado. Eu acho que a Hatá, ela é deveras interessante nesse sentido, porque ela envolvia um relacional muito profundo com Adonai. Ou seja, eu estou diante do juízo de toda a terra e eu reconheço que eu pequei. Então eu trago a minha oferta muito mais por causa do que a oferta em si, né? Muito mais do que simplesmente trazer a oferta. Eu estou me aproximando diante de Deus, de Adonai, do Eterno, de Elohim, e que é o juiz, e que ele está presente eternamente, né, me vendo. Olha que beleza, ele está me vendo. Então a minha oferta pelo pecado, a minha Hatá, ela tem que expressar intimidade, verdade e justiça. Olha só, porque se eu fizer isso de mentirinha, de faz de conta, não há verdade. E também não há justiça. E o fruto da justiça é a paz. Então não há paz. Por isso que quando o ofertante ele chegava em Jerusalém, se aproximava do tabernáculo, do templo, e trazia a sua oferta de culpa, ele já vinha quebrado. Ele já havia quebrantado. Por isso que Davi diz, um coração
compungido, contrito, é que agrada a Adonai. Da festa que a gente tem de Rosh Hashanah até Yom Kippur, né, do dia da criação, que a gente celebra o dia da criação, até o dia do perdão, o dia da expiação, nós temos 10 dias de quebrantamento, de aproximação, quebrados, contritos diante de Deus. Para produzir isso, é a verdade, que eu não estou ali simplesmente para cumprir um ritual, eu estou ali porque Adonai me colocou isso como um meio relacional, um meio de me comunicar com Ele, de me relacionar com Ele, reconhecendo a minha falta, que é o Hatá. Hatá muitas vezes é traduzido como erro, de errou o alvo, né? Errou, quando pode ter ser, assim, a gente pode ter que errou o alvo no sentido, na direção que deveria seguir, tomou outra, né? Mas é interessante que Hatá, ele demonstra a rebelião naquele momento. No momento que eu pratiquei o pecado, eu vivenciei, eu experimentei a mesma coisa que Adão e Havá experimentaram ao desobedecer lá no Gan Éden, né, no Éden. É um ato de rebelião. O pecado é uma rebelião. Então, quando Deus diz que eu tenho que fazer techuvá, ou seja, retornar, retornar a quem? Retornar a Ele, claro, obviamente, retornar ao caminho que Ele me determinou, retornar à lei que Ele me determinou, retornar à Torá que Ele me determinou, e obedecê-lo. Então o Hatá é um ato de rebelião. Então veja que eu me aproximo dele com oferta pela culpa, reconhecendo intimamente a minha culpa. E é óbvio que se eu fizer isso, Ele me perdoa, porque Ele é Deus de justiça, e me dá o fruto da justiça, a paz. Nós temos a Hashem, a oferta pela culpa, né? Às vezes a gente também, eu acho interessante isso, quando há culpabilidade num ato social, num ato relacional humano, né? De uma pessoa com outra, de um marido com a mulher, de um líder com outra pessoa, de dois irmãos no povo, né? Essa oferta de reconhecimento de culpabilidade, né? Então, por exemplo, lá, se eu quando diz lá na Torá que alguém morreu lá e não se sabe nos limites da cidade, então os anciãos têm que trazer uma oferta, e também tem que ver se não há culpa de sangue naquela cidade, naquele povoado ali. Culpa é algo que você é diferente do psicológico, né? A culpa é o sentido de que eu transgredi a justiça de Deus, desobedeci a Deus e cometi algo que se tornou injustiça, e pode ser até social. Olha que aspecto agigantado. Se a minha atitude causou danos a terceiros, causou dano à sociedade, eu tenho culpa. Por isso também a oferta de culpa, esse Hashem, né? Isso produz um senso de responsabilidade moral e também um temor pelo castigo, porque se eu faço algo que prejudica o meu próximo, prejudica o meu esposo, a minha esposa, se eu faço algo que prejudica a minha cidade, ao meu próximo, a minha família, aos cidadãos de onde eu vivo, né? Eu tenho culpa social diante de Adonai. Então a gente tem vivido momentos críticos aí, em que a gente vê que pessoas esclarecidas, que são ministros da justiça, que deveriam agir com justiça, agem com injustiça. Eles estão prejudicando a sociedade, eles estão diante de Elohim com culpa, e requer um reconhecimento de culpa e um ato expiatório, porque a culpa traz justiça, traz julgamento, traz punição. Mas peraí, mas eu fiz isso, agora Deus vai me castigar. A nossa alma mesmo nos castiga às vezes, né? Pela aquela consciência de que Deus colocou em nós, de que estamos errados, tá? Mas todo pecado traz consequências, sim, traz julgamento, né? Nedarim e Nedavat, né?
Nedarim e Nedavot. São promessas que nós fazemos diante de Deus, né? Aquilo que nós votamos a Deus, e nós temos que cumprir, né? Tá lá o que a minha boca falar para Deus tem que cumprir. É muito comum as pessoas em época de crise falarem assim: Deus me ajuda, se tu me ajudar eu vou fazer tal coisa. Cuidado com as suas promessas, que às vezes você passa da situação ruim que Deus te livrou daquela situação ruim, e você já pensa: agora eu estou de boa, tal. Depois eu faço, depois eu cumpro o que eu prometi, tal. Isso é brincar com a justiça de Deus. Isso é brincar com a verdade e não resulta em paz. É muito importante. Não faça promessa, não faça juramentos que você não vai conseguir cumprir. E não prometa coisas que você vai descumprir, né? Porque é sério. Né? E ao mesmo tempo prometer a Deus, né? Você jurou a Deus que tal coisa foi feita ou não foi feita, né? É muito sério, é muito sério. Shleamim, oferta de paz, né? De Shalom, Shleamim, né? Shleamim é a oferta de paz, né? Olha o mesmo radical, né? Shalom, Shleamim, né? Lembrando que no hebraico antigo só tinha as consoantes, então as consoantes são praticamente as mesmas ali, né? A oferta de paz, a paz é plenitude. A paz a paz é o resultado de uma ação conjunta maior. Então, por exemplo, quando eu digo shalom para você, eu não estou te dizendo simplesmente bom dia, boa tarde ou boa noite, não, eu estou te dizendo assim: eu desejo a plenitude de tudo que é bom de Deus. Eu desejo a plenitude de tudo que procede de Deus, da bondade de Deus, dessa benignidade de Deus para a tua vida. É o teu sustento, a tua provisão, a tua saúde, os teus recursos, a tua alegria, a tua felicidade. Isso é shalom. Prosperidade no hebraico não é você ter dinheiro na carteira. É bom, claro que tem que ter. Mas é a plenitude dessa benignidade de Deus, né? É você estar saudável, você estar feliz, alegre, você estar tranquilo, você viver em justiça, viver nessa paz que é Shalom. Então a oferta de Shalomim, ela tem essa característica, é uma oferta que você traz diante de Adonai para que haja uma reconciliação, haja uma pacificação, né? Haja um reinar de paz. Por isso que você se aproxima de Deus: eu quero paz, eu quero buscar essa paz. É uma oferta pacificadora, ela é agradável a Adonai, né? Quando Yeshua diz bem-aventurados os pacificadores, ele está dizendo isso: aqueles que buscam shalom, aqueles que buscam a plenitude da paz do outro, do próximo. Então envolve uma justiça social. Como é que eu vou procurar a prosperidade do próximo? Eu vou tentar ajudar o próximo a se erguer do chão. Eu vou tentar, vou me empenhar para que ele tenha saúde física, mental, emocional, espiritual. Eu vou me empenhar para que ele seja feliz, para que ele seja alegre, para que ele se sinta completo. Se ele está precisando de alguma coisa material, eu vou me envolver. Se eu vejo que ele, às vezes, o filho do meu amigo está precisando de material escolar e ele está passando uma dificuldade, aí eu vou lá, ajudo ele com material escolar. Isso é shalom. A prosperidade do próximo resulta em shalom para você também, tá? Praticar a justiça, a verdade e a paz substitui, diz os nossos sábios, a avodá no templo. O que é avodá? É os serviços, né? É o cultual no templo. Ou seja, se eu vivo nesse tripé da verdade, da justiça e da paz, já é um culto. É isso que os nossos sábios dizem: isso é um culto. Nós estamos sem templo no momento, né? Nós não temos um templo erguido em Jerusalém, né? Em Jerusalém. Então mas nós temos a nossa principal avodá, que é viver de maneira justa, verdadeira e pacificadora. Já parou para pensar isso? Dentro da sua casa tem que ter paz. Dentro da sua casa tem que ter proceder justiça do teu falar, dos teus atos, do teu sentir. Tem que haver verdade, transparência.
sinceridade. A palavra sincero significa sem cera, sem máscaras de cera, né? Que o pessoal do teatro fazia aquelas máscaras de cera, né? Colocava para representar um outro personagem. Então a palavra sincero significa sem cera, sem máscara. Você tem que ser verdadeiro. Isso faz parte do tripé, né? Na criação, a gente vê que tinha a terra seca primeiro, e depois que ela se tornou povoada, ela se tornou... ela passou a ter a vegetação, ela passou a ter essa prosperidade. Então você tem que sair dessa sua terra seca, dessa sua vida seca, e se tornar o verdadeiro justo e pacificador. E vai reinar a paz na tua vida, né? É bom lembrar que eu quero destacar aqui os termos aqui que é interessante, né? Eu sempre gosto de citar, né? O Zacarias, o profeta Zacarias, ele nos diz o seguinte: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um ao seu próximo, executai juízo nas vossas portas, seguindo a verdade em favor da paz. Olha só, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade ao seu próximo. Verdade, verdade. Executai juízo, justiça nas vossas portas, né? Na sua casa, na cidade, segundo a verdade, em favor da paz. Verdade é a Torá. Quando Yeshua diz eu sou a verdade, ele está dizendo eu sou a Torá viva, né? Eu sou a Torá viva. Então a Torá é a palavra de Deus, e a Torá ela tem ali os elementos que nos constrói como justos, verdadeiros e pacificadores, né? Olha, o que diz a verdade manifesta a justiça, está lá em Provérbios. O que diz a verdade manifesta, faz visível a justiça. Eis que te comprases na verdade no íntimo, diz o Salmo 51. Eu sei, Deus, que tu te comprases na verdade no íntimo, no meu íntimo. Tu sabes o que eu penso, o que eu sinto, a minha alegria, a minha tristeza, a minha dor. Eu sou verdadeiro diante de ti. Né? Guia-me na tua verdade e ensina-me. Olha o que ele está dizendo. Guia-me na tua Torá, né, que é a verdade. E ensina-me. Eu quero viver nesse tripé de verdade, justiça e paz. Né? Ofereceis sacrifícios de justiça a Adonai. Salmo 4. Né? Está notando o peso desse tripé? Emet, em hebraico, né? Emet, em hebraico, significa verdade, fidelidade. Alguém que é verdadeiro é fiel. Está entendendo o jogo, o sentido da palavra hebraica? Emet, eu sou verdadeiro, eu sou fiel a Adonai, na observância da Torá, na observância da sua palavra, que nos ordena. Né? Shafat, em hebraico, significa juízo, julgamento, né? Discernir o que é errado do certo e decidir pelo certo. Esse é o sentido da palavra em hebraico. Né? Mishpat é muito conhecido também nas nossas traduções como direito, retidão. Então, se eu pratico Mishpat, né? Que é o direito, se eu pratico Mishpat, que é a justiça, a retidão, eu estou transparecendo isso que eu falei para vocês agora, desse tripé. Então, culto não é você ir no lugar, cantar alguns cânticos, fazer algumas orações, escutar um sermão. Isso não é culto. A avodá de um judeu, a avodá agradável a Deus, o serviço que se presta a Deus cultualmente, sim, integra o estudo, né, da Torá, o estudo mesmo, a leitura, o estudo, envolve sim você louvá-lo com cânticos, você o adorá-lo com seu ser ali, envolve orações, óbvio, mas o culto, o maior que a avodá, que é esse serviço cultural, é você viver dentro desse tripé de verdade, retidão e justiça. A palavra justo, em hebraico, tzadik, ela significa também em hebraico balanceado. Deus te coloca numa balança e vê que está equilibrado. Você está equilibrado diante dele, em verdade, em justiça e paz. Esse
é o estudo a reflexão da nossa Mishnah de hoje. Eu espero que ela possa ter falado ao teu coração e te envolva mais com a Torá ainda. Tu te apaixone pela Torá, você ame a Torá, se submeta a ela e que a tua vida seja repleta de verdade, justiça e shalom. Até mais.